Milícia de extermínio atrás das grades. Polícia Federal prende grupo intitulado de caça-comunistas, que vendiam assassinatos de ministros e autoridades por tabela de preço. Mais um elo exposto. Coronel suspeito de financiar o grupo foi colega de Bolsonaro e ajudou a inflamar clima do 8 de janeiro. Perdeu a coragem? Ex-secretário do Ministério da Justiça recua em depoimento e diz que se arrepende de ter atacado Lula e Barroso. Novo anúncio dos Estados Unidos sobre restrição de visto para autoridades estrangeiras pode esbarrar em Moraes. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. A Polícia Federal prendeu 5 integrantes de uma agência de extermínio que cobrava R$250 mil para monitorar e matar ministros do STF. Escancarando o extremismo, a organização era conhecida como Comando C4. Sigla para Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos, formada por civis e militares, tanto da ativa quanto da reserva. Na tabela de preço, no qual o preço da morte variava conforme o cargo da vítima, eles também colocavam à venda o assassinato de senadores por R$150 mil e de deputados por R$100 mil. A existência do grupo veio à tona durante uma investigação sob sigilo, que apura a venda de sentenças judiciais por servidores do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Apontado como peça-chave do esquema, o advogado Roberto Zampieri foi assassinado a tiros em Cuiabá. Segundo fontes ligadas à investigação, o crime foi cometido pela própria organização da qual ele fazia parte. No celular de Zampieri, os investigadores encontraram registros de negociações sobre a venda de decisões judiciais. Os documentos mencionam juízes de diferentes tribunais e gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Acusado pela polícia de financiar o grupo Comando C4 e o assassinato do advogado Roberto Zampieri, o coronel da reserva do Exército Etevaldo Cassadini já foi colega de Jair Bolsonaro na turma de 1977 da Academia Militar das Agulhas Negras. Inclusive, em 2020, ele assinou uma carta de apoio ao ex-presidente, junto a outros ex-alunos da escola militar. Cassadini também é acusado de incentivar a quebra da hierarquia militar após a eleição do presidente Lula, incitando insubordinação nas redes sociais e em grupos bolsonaristas. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022 e início de 2023, ele passou a organizar caravanas e panfletagens contra o STF e o Congresso. Para os investigadores, essas ações contribuíram diretamente para inflamar o ambiente golpista que resultou no 8 de janeiro. O grupo chefiado por ele foi alvo da Polícia Federal por ordem do ministro Cristiano Zanin. Na ação, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 4 de monitoramento eletrônico e 6 de busca e apreensão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestou após a prisão de integrantes do grupo intitulado Caça Comunistas, investigado por planejar atentados contra ministros do STF e outras autoridades. O nome do senador aparece nas anotações dos criminosos como um dos alvos de interesse, mas as investigações ainda apuram o motivo. Externo meu repúdio diante da gravidade que representa para a democracia a intimidação de autoridades no Brasil. A descoberta de um grupo criminoso que espiona, ameaça e constrange, como se o país fosse uma terra sem leis, exige resposta firme, afirmou Pacheco em nota. O senador também defendeu que as instituições atuem com rigor, que as autoridades competentes façam prevalecer a lei, a ordem e a devida investigação sobre esse fato estarrecedor que veio à tona. Testemunha de Anderson Torres comenta sobre live de 2021 em que Bolsonaro, ao lado do ex-ministro, fez ataques às urnas. O ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, Antônio Ramírez Lorenzo, disse, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, que se arrepende das publicações que fez nas redes sociais contra o presidente Lula e o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele chegou a falar que Barroso era um adolescente metido a influencer e que o presidente Lula era uma vergonha nacional, poucas horas após os bolsonaristas vandalizarem Brasília. O maior aprendizado para mim é que as redes sociais não são arena para isso. Temos que guardar opiniões. Foram opiniões pessoais e não deveria colocá-las nas redes, disse Lorenzo. Ele é testemunha de Anderson Torres, réu na ação penal que investiga a trama golpista. Lorenzo também comentou sobre a live de 2021, em que Jair Bolsonaro, ao lado de Torres, fez ataques infundados às urnas eletrônicas. Segundo ele, quando recebeu o telefonema, ficou bastante assustado. Não valia a pena mexer com isso, era bastante complicado. Não havia indisposição de Anderson em relação às urnas, são um fator moderno, tecnológico interessante, e não havia comprovação que desacreditasse as urnas, declarou. Durante as oitivas no STF, a defesa de Anderson Torres tenta livrá-lo da acusação de ataque às urnas, alegando que ele só entrou na live porque foi convocado por Bolsonaro.
Lula escancara o passado de mentiras e ódio de Bolsonaro enquanto entrega avanços reais para o Nordeste. O presidente Lula autorizou uma obra que amplia a capacidade de bombeamento no eixo norte da transposição do Rio São Francisco, em Pernambuco, e detonou Jair Bolsonaro. Não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país, disse o presidente. Eu desafio um de vocês, se vocês lembram alguma obra que o governo passado fez aqui no estado de Pernambuco. Pode levantar, eu dou 2 minutos aí para alguém levantar a mão. Se lembra de uma obra que o governo passado fez no estado de Pernambuco? Se fez no estado do Ceará? Na verdade, o governo passado, o que ele fez foi passar 4 anos mentindo na televisão, fazendo fake news, contando mentira para o povo. Até contra a Covid ele conseguiu mentir, conseguiu inventar um remédio, conseguiu fazer com que 700 mil pessoas morressem, quando a gente poderia ter evitado a morte de pelo menos 50% dessa gente. Então o compromisso que vocês têm que ter não é comigo não, é com os filhos de vocês, é com os netos de vocês, é com os pais de vocês. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso. Mas nós pegamos 87 mil casas da minha vida paralisadas. Nós pegamos quase 3 mil creches paralisadas nesse país, porque tudo que ele sabia fazer era mentir, era fake news, era contar mentira, era tentar ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro. Sem citar o nome de Moraes, secretário norte-americano diz que a restrição do visto se aplicará a pessoas que sejam cúmplices da censura aos americanos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou nesta quarta-feira restrições de vistos a funcionários públicos estrangeiros acusados de censurar cidadãos ou empresas americanas. Em declarações anteriores, Rubio já havia sugerido sanções contra Alexandre de Moraes, alegando que o ministro teria adotado medidas que ferem os direitos de cidadãos e empresas dos Estados Unidos, após seu embate com a empresa Rumble. Sem citar o nome do ministro, ele disse que a restrição se aplicará a funcionários estrangeiros e a pessoas que sejam cúmplices da censura aos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito inato sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. O secretário de Estado norte-americano também declarou nesta quarta-feira que os estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o país. Os dias de tratamento passivo acabaram. O Conselho Nacional de Direitos Humanos afirmou que possíveis sanções americanas contra o ministro configuram grave afronta à soberania do Brasil. Retrocesso brutal. CCJ aprova suspensão de demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta que revoga os decretos assinados pelo presidente Lula, que homologaram as terras indígenas do Morro dos Cavalos e de Todo Imbu, em Santa Catarina. O texto também anula parte de um decreto de 1996 que regulamenta o processo de demarcação. Em janeiro, o ministro André Mendonça, do STF, já havia suspendido a homologação da terra indígena Todo Imbu, enquanto aguarda o julgamento dos recursos relacionados ao marco temporal. A proposta representa mais um ataque aos direitos dos povos indígenas, garantidos pela Constituição de 1988. A suspensão dessas demarcações é vista como um grave retrocesso. Na última terça-feira, a ativista Luana Caingang se manifestou publicamente contra o projeto. O projeto é uma afronta aos povos indígenas e também fere diretamente o artigo 231 da Constituição Federal e o Tratado Internacional 169 da OIT. Também é mais uma consequência da Lei 14.701, que é chamada Lei do Genocídio Indígena. Diante disso, a articulação dos povos indígenas da região sul faz o alerta, mobilizem as suas bases, façam repasse dessas informações e seguimos na luta juntos para barrar esse projeto e outros projetos que tramitam dentro do Congresso Nacional. De nenhum direito a menos, Santa Catarina é território indígena sim e demarcação já. A deputada Célia Chacriabá criticou a aprovação da CCJ, afirmando que a demarcação é dever do Estado, não é concessão nem moeda de troca. Senado vira palco de machismo e Gleisi Hoffmann detona ataque a Marina Silva. Imperdoável.
Durante a cerimônia de posse da nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a ministra Gleisi Hoffmann afirmou que os ataques machistas que a ministra Marina Silva sofreu durante a comissão do Senado foi imperdoável. A divergência de ideias, a disputa pelas ideias faz parte da democracia. Ninguém quer impor nenhuma posição. Agora, o desrespeito à forma como as pessoas são tratadas, e especialmente o que a ministra Marina foi tratada, merece todo o nosso repúdio. A Marina tem uma história que tem que ser respeitada, coragem e enfrentar temas que são absolutamente importantes para o desenvolvimento desse país. E ontem ela foi vítima de um ato covarde. Então, queria deixar esse registro aqui, não só como ministra, não só como mulher, não só como militante política, mas também em nome do governo do presidente Lula. Marina ouviu do senador bolsonarista, Marcos Rogério, a frase "se ponha no seu lugar" e afirmou que não seria uma mulher submissa. A ministra Márcia Lopes também se pronunciou sobre o caso e declarou que todas essas ofensas são estarrecedoras, mas que o lugar da Marina é brilhando no mundo, é defendendo o meio ambiente. Em seu discurso de posse, ela afirmou que pretende atuar de forma integrada com outros ministérios para colocar as mulheres no centro das políticas. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber: o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.